neste computador. Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trâmite das documentações de estágio para os cursos de pedagogia. A gente vai falar dos trâmites do TCE, né, que é o termo de compromisso de estágio e o... Bom, isso. Então, vamos lá, vamos começar a apresentação. Opa. Bom, nós vamos falar primeiramente sobre as modalidades de estágio. Então, você que é aluno do curso de pedagogia, você tem aí três modalidades: a observação, a participação e a regência. A observação, ela apresenta um conteúdo variado, né, que seria a observação do espaço, das interatividades, né, das interações entre a escola, entre os estudantes, sala de aula, a entrada, a saída, intervalo, todos os espaços da escola. E é o momento em que você deve exercitar a sua visão crítica, né, da prática docente, enquanto observa a atuação do professor durante a aula, né? Então, ele é um melhor momento, né, de aprendizagem do aluno enquanto futuro professor, dele começar a entender de fato como funcionam essas dinâmicas. A participação, ela pressupõe, né, a sua ação como estagiário em determinadas atividades, que é o auxílio da organização de eventos, o auxílio na sala de aula, auxílio em correções de provas, né, ou de trabalhos, o acompanhamento de alguns alunos que tenham dificuldades específicas, entre outras, né? Ou seja, na verdade, seria como um auxiliar daquele professor, né, daquele professor que você está acompanhando, né? Que seria, na verdade, o seu supervisor de campo. E a regência, né, ela já se concretiza na ministração das aulas, né? Então, assim, em alguns momentos o aluno de estágio, né, em tempo de estágio, ele pode também começar a fazer aí a regência em sala de aula, caso seja acordado ali junto à coordenação, à direção daquela escola. Bom, as etapas para iniciar o seu estágio. Primeiro passo, você precisa se dirigir até uma escola, verificar se ela é cadastrada ou se ela não é cadastrada. Não é necessário documentações para poder fazer um cadastro, basta que a escola aceite lhe receber enquanto estagiário e receba aí as nossas documentações, que é as documentações oferecidas pela Unip. Tem escola que aceita o nosso TC, que é o termo de compromisso, e tem escola que prefere fazer o seu próprio, né? Ou seja, a gente fala em instituições. Então, você precisa se apropriar dos manuais que estão lá no seu AVA, para você poder orientar essa instituição na hora dela preencher o termo de compromisso que ela entende ser o melhor, que é o dela, porque ela precisa ter também ali os mesmos dados que teriam no TC da Unip. Então, precisa ter essa atenção. Então, você precisa se apropriar desses documentos. Aí, você solicitando, né? Você pode levar a carta de credenciamento devidamente preenchida, que você encontra lá no manual de estágio. Tá. Aí tem que partir, né, para o termo de compromisso, que é o preenchimento adequado. Desculpem. Para dar início ao estágio, você precisa do termo de compromisso de estágio, plano de atividade de estágio assinados. Qualquer carga horária de estágio realizada sem assinatura dessa documentação pela Unip será invalidada. Então, o aluno só pode entrar no campo de estágio com os documentos devidamente assinados. Eu vou puxar isso aqui para cima, porque eu acho que aqui atrapalha menos. Isso. Pronto. Serão aceitos somente os documentos, né, realizados de forma regular, iniciados após a devida assinatura. E além desses primeiros documentos, você tem uma outra etapa de documentos, que a gente chama de documentos administrativos, que elas devem ser enviadas quando você finalizar o estágio. E aí, quando finalizar, não é todo o estágio, é aquela etapa de estágio que você está fazendo, que são os relatórios semestrais, que a gente denomina como relatórios semestrais, que é o relatório de atividade de empresa, relatório de supervisão e avaliação do estágio aluno,
e as fichas de coordenadoria de estágio em educação CE. A gente vai passar um pouquinho sobre ela, vai falar um pouquinho sobre elas aqui nos próximos slides. Bom, nós temos aqui agora algumas questões que, assim, a turma, até a turma 2021, nós tínhamos um formato. A partir da turma de 2022, já existe um outro formato. Então, se você é aluno da turma de 2021, até a turma 2021, essa informação agora é para você. Depois eu vou falar sobre alunos a partir da turma 2022, que aí tiveram algumas mudanças. Então, pedagogia até a turma 2021. A área de atuação e distribuição da carga horária é de 300 horas. Você tem até o sexto período letivo, né? Ou seja, até o sexto semestre para completar as atividades de estágio. Então, o aluno pode começar a partir do quarto semestre em diante. Estágio, caso não cumpra todas as atividades de estágio nesse período, né? Aí seria necessário providenciar a matrícula em dependência junto à secretaria virtual para poder entregar o estágio completo. Ou seja, se você não conseguir completar o seu estágio naquele período que você está estudando, você vai ter que fazer uma nova rematrícula para poder finalizar o seu estágio. O ideal é que você realize os estágios em cada área: educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, supervisão escolar, orientação educacional, gestão da educação em ambientes escolares e não escolares, no mesmo semestre em que realiza a disciplina vinculada ao estágio. Então, assim, o aluno ele está cursando algumas disciplinas e essas disciplinas elas têm relação com o estágio. Caso não seja possível, pode realizar o estágio depois, mas nunca antes. Então, assim, tem aluno que ele entra na universidade agora, suponhamos, entrou agora, e aí ele já quer fazer estágio. Aí você vai fazer o estágio não obrigatório, porque o obrigatório você só pode fazer junto com as disciplinas. Então, a gente precisa só entender só essas questões, porque você pode fazer estágio desde o começo, mas esse estágio ele não tem validade, pelo menos não academicamente falando. Então, você pode sim fazer o estágio, mas naquele período que é o que você está cursando, aí você tem que fazer um novo termo de compromisso para poder realizar os estágios que são os obrigatórios. Você tem estágios que são obrigatórios, que eles são relacionados a disciplinas. Bom, as disciplinas e a carga horária de cada estágio, isso até a turma 2021. Então, aqui nesse quadro nós temos a orientação e práticas em projetos na infância, 100 horas. Orientação e práticas de projetos do ensino fundamental. Esse é o ensino fundamental 1, que é do primeiro até o quinto, 100 horas. Orientação e supervisão escolar e orientação educacional, 40 horas. E orientação e prática de gestão na educação em ambientes escolares e não escolares, 60 horas, que vai dar um total de 300 horas. Esses estágios aqui, eles são por semestre, né? A gente tem que se dar conta disso, né? Ó, quarto semestre, quinto semestre, né? Seria aqui, ó, quarto, quinto e sexto, né? Então, você tem aqui, ó, esse mesmo estágio aqui, orientação e supervisão escolar, e seria aqui do sexto semestre, que são duas modalidades que completam 100 horas. Você pode fazer depois? Pode fazer depois. Agora, as turmas de 2022. Turmas de 2022, nós temos aqui uma outra orientação. Então, você também começa a partir do quarto semestre, porém, você tem agora o estágio dividido por etapas. Semestralmente, cada semestre são 80 horas, e aí você tem supervisionado creche, supervisionado pré-escola, supervisionado alfabetização, supervisionado ciclo complementar e supervisionado organização e gestão escolar. Cada um desses estágios são 80 horas. Para cada estágio desse, você precisa de um termo de compromisso. A gente percebe que muitas vezes o aluno ele olha lá que tem um termo aditivo. Ah, eu posso fazer um termo aditivo lá na mesma creche, na mesma pré-escola, para poder dar sequência naquele outro estágio? Não, você não dá sequência em um estágio que já finalizou. O creche é creche. Você tem um termo de compromisso que é válido para ele, você tem começo, meio e fim. Acabou. Aí você tem que fazer um novo para o pré-escola. Ah, mas lá na mesma creche tem a pré-escola, eu não posso fazer? Ela pode, mas você precisa de um novo termo de compromisso. Não pode ser o mesmo. São etapas diferentes.
Aí nós temos aqui o quadro também que tem as orientações das disciplinas que você vai estar cursando. Então, você vai estar aqui, ó, na educação infantil, creche, pré-escola, você tem orientação de práticas em projetos na infância. Essa é a disciplina que você faz junto com esse estágio. Orientação e práticas de projetos de ensino fundamental, são os anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto. Orientação e supervisão escolar e orientação educacional, que é a supervisão escolar, orientação educacional e coordenação pedagógica. Orientação e prática de gestão da educação em ambientes escolares e não escolares. Gestão da educação em ambientes escolar. Orientação e prática de gestão da educação em ambientes escolares e não escolares. Gestão da educação em ambientes não escolares. Então, você tem aqui as disciplinas que elas estão aí caminhando junto com o seu período de estágio, e seu estágio tem que estar dentro dessas disciplinas. Agora vamos falar sobre os documentos administrativos. Então, entendi quais são as modalidades de estágio, quais estágios que eu devo fazer, então vamos partir para a documentação. Então, eu já fui lá na escola, vamos começar pela creche, né? Fui lá na creche, consegui o estágio lá para poder fazer as minhas 80 horas, então agora vou preencher as documentações. Então, vou acessar aqui o AVA, ou seria o meu RA, a minha senha, e aí vou ali em procedimentos e orientações de estágio, né? Procedimentos e orientações de estágio, onde tem essa setinha. Aí vou ali e vou ver que tem um manual de orientação. É bom você clicar nesse manual, baixar o PDF, ler ele, se apropriar dessa documentação para você poder ter seu documento aprovado com facilidade. Aí você vai ver que tem ali, ó, termo de compromisso de estágio. Ele é em Word, é Doc, que é para você preencher. Preencher digitado. Aí você imprime e assina, né, junto lá com a parte concedente, que é a direção da creche, ou se for do município, aí tem que ver na secretaria quem que assina essa documentação. Lá embaixo de tudo, você vai ver que tem ali, ó, o ofício geral, que é a Porto de Seguro. Quando você faz um estágio que ele é obrigatório, você tem um seguro que é ofertado, é entregue, né, essa pólice lá para a sua concedente. Caso você faça um estágio que ele é o não obrigatório, quem tem que pagar esse seguro, né, quem tem que dar esse seguro é a sua concedente. Nesse caso, como é obrigatório, aí você tem que levar lá. É importante que depois desses documentos todos aprovados, você leve uma cópia para eles. Eles precisam ter uma cópia desses documentos, arquivar lá, né? E ter essa noção de que você fez o estágio com eles. Bom, então vamos lá. Lá no kit do estudante, temos de compromisso de estágio TC. Toda a documentação de estágio que compõe o kit do estudante deve obrigatoriamente ser digitalizada e postada pelo estudante no site da Unip, dentro da área do aluno, conforme descrito na guia de postagem de documentos. Aí, preenchi tudo, aí volto ali para o AVA e documentos de estágio. Aí vou clicar em documentos de estágio e aí eu vou postar os meus documentos. Qual é a ordem de postagem? Comprovante de regularidade da concedente, que seria a ficha do cadastro dela de CNPJ. Aí eu vou fazer já numa escola fundamental que é do Estado. Lá tem do primeiro ao quinto. Então, você vai lá no INEP, no site do INEP, e você vai digitar o nome da escola, e aí você vai pegar ali os dados cadastrais daquela escola. Então, ela entra como o comprovante de regularidade da concedente. Documento de vínculo entre a concedente e o local de estágio, quando o endereço do local de estágio difere das informações cadastradas na parte destinada à concedente. O que acontece aqui muitas vezes? Eu vou lá e vou fazer estágio em uma escola particular. E aí, pelos dados cadastrais lá na ficha do CNPJ, o endereço não é o mesmo da escola. Então, assim, eu vou colocar lá o endereço do CNPJ na parte concedente e ali no local de estágio, aí eu vou colocar o endereço da escola. Muitas vezes existe um documento, né? Na maioria das vezes tem que ter um documento, né? Que prove aí que ela faz parte aí daquela essa escola, né? No caso, ela faz parte desse CNPJ.
Muitas vezes, no próprio CNPJ, lá na ficha cadastral, está lá marcado o nome fantasia, que é o nome da escola. Então, automaticamente já é ele mesmo. E o termo de compromisso de estágio. Aqui, no caso, lá embaixo, é aditivo de inserção de contraprestação para estágio obrigatório somente para os casos em que a concedente de estágio oferecerá uma bolsa auxílio para o estágio obrigatório. Então, pode acontecer de mesmo no estágio obrigatório, a concedente ela te oferecer lá uma bolsa, né? A bolsa que a gente fala seria ali uma remuneração. Aí tem que inserir essa inserção da contraprestação. Bom, o comprovante de regularidade da concedente a ser postado vai depender do tipo de empresa na qual serão realizadas as atividades do estágio. A saber, pessoa jurídica, concedentes que estão inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, é o CNPJ. A cópia do comprovante de inscrição e da situação cadastral pode ser emitido online por meio do endereço https soluções receita.fazenda.gov.br/serviços/CNPJ. Se você colocar lá no Google situação cadastral CNPJ, ele já vai aparecer o primeiro site ali, você já clica ali que vai direto. É bem mais fácil. Somente serão aceitas concedentes que estão com a situação cadastral na condição ativa ou regular. Então, você precisaria observar se aquele CNPJ está válido. Muitas vezes, eles acabam inserindo um número de CNPJ que ele já foi desativado. Isso pode acontecer em algumas empresas, em algumas concedentes, de ter trocado o CNPJ e na hora de informar o CNPJ acaba informando o anterior. E aí esse anterior já está desativado. Então você precisa ficar atento quanto a esses dados. Bom, estabelecimentos públicos de educação básica, escolas das redes municipais e estaduais que não são inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Aqui, muitas vezes, o que acontece? Se é público, né? Se é do município, você, no geral, vai acabar utilizando o CNPJ da prefeitura. Então, a situação cadastral da prefeitura aparece lá naquele site. Mas você também pode ali buscar o quê? Lá no site do INEP e ver se essa escola está cadastrada no site do INEP também. Se ela tiver, ela é o documento de vínculo. Então, é importante você pensar nessas duas possibilidades. Bom, cópia do comprovante de inscrição e funcionamento da escola. Existem alguns sites que permitem a consulta online e impressão deste comprovante. O endereço é https://www.quedu.org.br. Você também pode colocar situação cadastral INEP no Google, também vai aparecer o site lá onde você pode inserir os dados da escola e você fazer essa consulta online também e dá para poder salvar em PDF. Lembrando que depois de salvo em PDF, você vai ter que converter esses documentos todos para imagem, né? Ou seja, JPG. É importante que o envio da documentação digitalizada seja no formato JPG e com ótima qualidade visual, para possibilitar as avaliações da equipe de estágio e do professor orientador. Cada solicitação de postagem de documentação será analisada em até 15 dias úteis após a data de postagem. O estudante deve acompanhar o fluxo de análise da sua documentação diretamente na área do aluno, na aba Acompanhar. Então, assim, ó, lembrando que aqui, ó, não dá para você fazer um termo de compromisso hoje, postar hoje e achar que você vai fazer estágio amanhã ou em 3 dias. Né? O setor de análise de documentos de estágio pede 15 dias, ou seja, a data de assinatura, suponhamos, é hoje, 26. Aí, se eu pensar que eu estou assinando hoje, eu preciso colocar o período de vigência 15 dias depois. 15 dias depois é que dia? É dia 9 de abril. Né? Então, estamos fazendo aquela suposição. 15 dias depois. Então, o meu período de estágio é do dia 15 do 4 até o final que você vai fazer. Bom? Deixa eu botar aqui. Tá. Então, vou lá e vou postar. Então, vou lá clicar em enviar documento de estágio, vou puxar a setinha, obrigatório, não obrigatório. No caso, é obrigatório. Aí vou escolher os arquivos, vou ver lá uma pasta onde estão todos os meus documentos e aí vou buscar os meus documentos para poder fazer a postagem. Aí vou enviar todos esses documentos. Antes de enviar para o setor de estágio, olha esses documentos, vê se eles estão na ordem correta. Às vezes eles mudam a ordem. Você pode, com o mouse, né, puxar, ou com a setinha,
puxar ali e acertar essa documentação antes de enviar. Observe bem a ordem que é solicitado para poder postar. O setor de estágio costuma reprovar se estiver fora de ordem. E aí o aluno aí tem uma dor de cabeça porque ele vai ter que repostar novamente para poder acertar a ordem desses documentos. Aqui vai ser mais ou menos desse jeito, olha. Ficha de cadastro, né? Ou seja, o CNPJ, a situação cadastral e o termo de compromisso aqui com as suas 4 páginas. Ali, lembrando que a última página, na penúltima página, está o seu plano de atividade, né? O que você vai realizar, você tem que colocar, você tem que inserir ali naquela informação a disciplina que você está cursando. Aqui na terceira página, você tem aqui o período de vigência, que é aquele que eu falei. Não é o período de quando eu estou assinando, mas é de quando eu estou assinando para 15 dias à frente. Inserir todo o período que eu vou fazer estágio, sempre lembrando de segunda a sexta, não pode passar de 6 horas, e 30 horas semanais. Sábado não pode fazer estágio, sábado não é aceito, não é permitido. Você vai ver que tem marcado sábado lá na ficha. Ignore o sábado, segunda a sexta, 6 horas no máximo por dia, 30 horas por semana. Se você for preencher o horário de intervalo, tome um certo cuidado para fazer esse desconto, para você poder dar 6 horas certinho. Ou seja, vou entrar das 8, aí vamos lá, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 horas. Então, vou sair às 15 horas que eu vou fazer uma hora de almoço. Então, você tem que colocar lá o horário correto, das 8 às 15, e colocar o horário de intervalo, se você for fazer o horário de intervalo. A gente sempre orienta o aluno que faça ali as 6 horas corridas. É muito melhor na hora de fazer a contabilização das horas. Aí na última página você tem lá o dia, que suponhamos que é o dia de hoje, 26 de março de 2024. A parte concedente, quem vai assinar é a empresa e eles vão bater o carimbo deles. E aqui você assina e a parte lá embaixo ela fica em branco. Eu peço desculpas que está passando o carro do ovo aqui na minha rua, né? Faz parte. Bom, já passou direto. Então, ali, depois que eu postei essas documentações, eu vou acompanhar o envio. Então, eu fico ali observando ali o período ali que é de algum tempinho, ali de 3, 4, 5 dias, para poder analisar essa documentação. Aí, quando essa documentação for aceita, eu vou ter toda essa documentação carimbada, assinada pela Unip lá no final, quando passar pela coordenação de estágio. Se em uma dessas etapas eles encontrarem alguma falha, aí vai ter um xizinho e vai ter ali uma devolutiva para você poder arrumar, né, para você consertar o que estiver errado, para você redigitar alguma informação que não estiver de acordo. Aí tá. Fui lá, coloquei os documentos, e ali, lembrando que aquele passo ali, ele serve tanto para a turma 2021 como para a turma 2022. O processo, nesse caso, é o mesmo. Aí vamos lá. Vou finalizar meu estágio, suponhamos, já fiz meu estágio lá em fevereiro e estou finalizando agora dia 26, que é hoje, né? Vamos falar lá, 27 de março. Então, vou aqui pegar o quê? O relatório de atividade de empresa, relatório de supervisão aluno, e vou baixar esses documentos, eles são em Word, vou preencher o que que é de meu direito preencher, e vou imprimir e levar lá para a escola para que eles escrevam à mão, e depois eu vou levar para casa de novo e vou digitalizar tudo para poder imprimir e levar para eles poderem assinar. Lembrando sempre que a empresa, né, no caso, esse relatório de atividades, são eles quem vão fazer uma análise, né, uma avaliação de você enquanto aluno. Então, você precisa estar aí de acordo com eles para que eles possam escrever para você, manualmente mesmo, e aí você leva para casa e você digitaliza ele todo e leva novamente para poder ser assinado. Aí preenchi toda essa documentação, colhi todas as assinaturas, aí vou lá postar o final. Aí a postagem final, lá em documentos de estágio de novo, o termo de realização do estágio, o relatório de atividade de empresa, relatório de supervisão e avaliação do estágio aluno, o aditivo, se houver algum, e o termo de compromisso de estágio que já está assinado, ou seja, aquele documento que eu
postei anteriormente para entrar em campo de estágio, ele é devolvido para mim em PDF. Eu preciso entrar em algum site para poder soltar essas páginas e converter elas de novo em imagem, porque eu vou ter que postar aqui tudo novamente. Aí vai ter lá mais um tempinho, que é o tempo de análise, e aí eles vão te devolver essa documentação toda em PDF. E aí você vai juntar com os outros documentos para poder formar o seu portfólio. Então, aqui, ó, procedimentos para efetuar a postagem semestral. Digitalize os documentos em baixa resolução para que os arquivos não fiquem pesados, o que inviabilizaria a postagem. Em seguida, salve em um único arquivo PDF e poste no ambiente de postagem semestral, referente à respectiva disciplina vinculada conforme detalhamento acima. Ambiente de postagem semestral, área do aluno, trabalhos acadêmicos, entrega de estágio. Após clicar em entrega de estágio, clique no link da disciplina vinculada ao estágio para postar o arquivo contendo as respectivas documentações. Então, assim, você tem aí 3 etapas, percebeu? Primeira, TC aprovado para poder entrar em campo de estágio. Segunda, a gente chama de documentos administrativos, que é o relatório empresa, relatório aluno, né, e o termo de realização de estágio. Eu posto lá em documentos de estágio, a Unip vai me soltar de novo esses documentos, todos eles carimbados, assinados direitinho, em PDF. Aí eu vou juntar com as fichas meio, a ficha capa e vou postar lá em trabalhos acadêmicos. Então, você já vai ter já um PDF pronto, você vai juntar mais outros PDFs, que você vai ter que preencher adequadamente e também colher algumas assinaturas. Postagem final. Desde que você tenha realizado a carga horária total de estágio, 300 horas, providenciado, isso aqui é para a turma 2021, né? Então, o que acontece? O pessoal da turma de 2000, até 2021, essa etapa que eu falei anteriormente, ela não é tão válida. Você, na verdade, você vai postar só aqueles documentos administrativos em PDF lá em trabalhos acadêmicos, sem a ficha meio e sem a ficha capa. Você só vai fazer a ficha meio e a ficha capa quando você juntar tudo. Aí você vai juntar tudo, vai formar um PDF único lá no final, e aí você vai postar em trabalhos acadêmicos. Então, a ficha de coordenação de estágio em educação CE, frente ficha capa e verso fichas meio, nos estágios realizados em educação infantil, ensino fundamental, orientação educacional, supervisão escolar realizada com o coordenador pedagógico, gestão da educação em ambiente escolar e gestão da educação em ambiente não escolar. Referente à atividade proposta para contemplar a carga horária deste estágio, projeto de intervenção educativa, ou caso tenha estagiado em loco, referente ao realizado da instituição não escolar. Então, aqui você tem aqui várias questões para poder olhar lá direitinho no manual, ler, para poder você fazer a postagem correta. Aqui é para a turma 2022. Então, a primeira etapa está aqui, ó. Relatório de atividades empresa, relatório de supervisão e avaliação do estágio aluno, termo de realização de estágio, TCE, plano de atividade assinado anteriormente pela Unip, todos os envolvidos, mais comprovante da situação cadastral da concedente. Após concluir as horas de estágio obrigatória previstas no período de vigência do TC assinado pela Unip, é obrigatória a postagem dos documentos que formalizam a finalização do estágio para a inserção da assinatura eletrônica da Unip. Para tanto, você deverá postar o arquivo na área do aluno, documentos de estágio, escolher a modalidade de estágio obrigatório. Eu já tinha até comentado um pouco sobre isso. Aí a Unip vai devolver esses documentos para você em PDF, lá, né, nas devolutivas. Aí você tem a segunda etapa. Aí você vai pegar o termo de compromisso de estágio, TC, relatório de supervisão, aluno, empresa, todos com assinatura já digital da Unip, ou seja, todos aqueles documentações da primeira etapa. E aí você vai juntar com as fichas de coordenadoria de estágio em educação, ficha CE, capa, e-mail, que são e o relatório reflexivo, e aí você vai postar em trabalhos acadêmicos, em estágio. Então, o pessoal da turma 2022, eles já vão finalizando já as etapas já estágio a estágio. Parece um pouco mais difícil, mas na verdade se torna um pouco mais fácil, porque aí você já vai finalizando etapa por etapa, o que é diferente até a turma 2021, que o pessoal só vai finalizar ao final de tudo. Aqui são as fichas capa. Lembrando que a ficha capa, você tem que inserir os seus dados, seu RA, a sua turma é o ano que você entrou,
Aí o total de horas nessa ficha, então assim, ó, mas naquela ficha eu fiz tantas horas. Você vai colocar a quantidade de horas que você fez. Né? E aí você vai ver que tem a parte onde você assina e outras partes que não são assinadas por ninguém, que vai ser assinado pela própria Unip. Aqui o carimbo e a assinatura do administrador gestor em exercício lá da escola. Se for escola particular, então você vai ter que pegar e levar lá no cartório para poder fazer o reconhecimento de firma. Se for escola pública, não há necessidade de levar para reconhecimento de firma. E aí nós temos aqui as fichas meio, né, que seriam o que a gente chamaria de relatório diário, né? Seria o diário. Então você vai ter que colocar ali a data, o horário de entrada, o horário de saída e o total de horas realizados por dia. Dia a dia, essas fichas têm que ser preenchidas. E aí depois ela tem que ser assinada pelo professor responsável, né? E ali você precisa, você vai deixar poder preencher por último essa ficha, então é importante que você tenha um caderno que você vai ali anotando diariamente o dia, o horário, total de horas e o que você realizou naquele dia. Você percebe que aqui são tópicos, não cabe muita informação, né? As informações mais gerais você vai colocar lá no seu relatório. Aqui é uma descrição básica, né, do que ocorreu naquele dia. E aqui a ficha de coordenadoria de estágio em educação, né, atividade de gestão da educação em ambientes não escolares, que é o projeto de intervenção educativa pedagógica Instituto de Ciências Humanas. Aqui é a ficha que você vai fazer ali aquele projeto de 10 horas, é isso? 10 horas, 5, 10, não, 20 horas para poder complementar aquele estágio de projeto de intervenção educativa, os ambientes não escolares. Então, você vai ter que preencher toda essa documentação e inserir ali o seu projeto, né, que você escreveu. Bom? Então, aqui finalizamos esse estágio. Sei que vai ficar sempre algumas dúvidas. A gente sempre solicita que os alunos, eles... Vou interromper aqui. Que os alunos, eles possam sanar suas dúvidas ou através da tutoria presencial, ou pela própria coordenação de estágio. Surgiu uma dúvida em algum meio, em algum momento, você vai no seu AVA, entra na central de atendimento ao aluno, e ali na central de atendimento ao aluno, você vai para a coordenação de estágio e você digita ali a sua dúvida, para que eles possam responder você em até 48 horas. Evita sofrimentos desnecessários, que muitas vezes o aluno começa a ficar perdido sem saber muito bem o que fazer. Então, assim, não fique com tantas dúvidas. Leu o manual, se apropriou do manual, mas mesmo assim ficou alguma dúvida, área do aluno, central de atendimento, novo atendimento, coordenação de estágios, e você insere lá a sua dúvida. Os professores estão aptos lá a responder. E aí você vai ter uma resposta do professor pedagógico, né? Ou seja, lá da orientação de estágios pedagógica. Também tem ali no seu AVA, você vai ver que existe um chat com a coordenação de estágios lá do seu curso. Tem um dia na semana que é reservado a esse chat, que é para o aluno entrar. Você não precisa ir no polo, basta você utilizar lá o seu e-mail, aquele formal da Unip, para você poder acessar e você entrar para poder conversar lá e tirar suas dúvidas também. Se apropriem desses caminhos, né, desses canais de abertura que existe para você poder tirar sua dúvida. Não fique com dúvidas. Espero que tenha sido proveitoso esse momento. Muito obrigado e até a próxima.